E a gente vai repercutir esse discurso de Donald Trump com Celso Figueiredo, sócio da Barral Parente Pinheiro Advogados, que já está aqui comigo, também doutor em Direito Internacional. Celso, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu que agradeço o convite. A gente tem agora, Celso, o presidente americano reforçando, e não é de hoje, na verdade, não só apenas nesse discurso, a gente já viu Donald Trump fazer isso em diversas oportunidades, reforçando as tarifas como um grande instrumento realmente para essa retomada da economia americana. Até que ponto o uso recorrente de tarifas econômicas dessa forma, e mesmo diante de uma decisão jurídica da Suprema Corte do país, realmente é um artifício poderoso, como pontua Donald Trump nesse momento? Bem, Débora, tarifa é imposto de importação. Então, é um imposto que está sendo pago, como você muito bem disse, está sendo pago pelos importadores, que são justamente as empresas e pessoas dos Estados Unidos, ou seja, são cidadãos americanos, empresas americanas que pagam esse tributo, pagam esse imposto, e isso, dentro de uma lógica tributária, aumenta a arrecadação e aumenta o volume, vamos dizer, de capital e de dinheiro à disposição aí para o governo, e no caso o governo americano, fazer qualquer tipo de empreendimento, obra, fazer suas políticas internas, políticas econômicas. Então, no final das contas, a gente acaba lidando com a situação em que o presidente Trump ele aplica tarifas sob o discurso de que está punindo os países estrangeiros. Na verdade, ele está aumentando a carga tributária para o seu próprio contribuinte e, em função disso, no final das contas, ele pode ter algum efeito ali do ponto de vista de ter mais disponibilidade de dinheiro para fazer mais movimentos econômicos dentro do seu país. No entanto, como você muito bem disse, da forma como ele fez, não seria permitido pela legislação americana, e a Suprema Corte acabou colocando uma linha divisória ali muito clara, né? O presidente ele não teria poderes constitucionais de estabelecer a tarifa da forma como ele estabeleceu, e ele não teve uma autorização clara do Congresso para fazê-lo. Por isso que o presidente Trump ele acabou optando por uma opção dentro ali da própria lei de comércio dos Estados Unidos, que foi a seção 122, estabelecendo uma tarifa de 10%, que tem um prazo estipulado de 150 dias, e a partir daí ele vai tentar utilizar outro mecanismo dentro da própria lei de comércio, que na verdade é a lei que autoriza de fato o presidente a estabelecer algum tipo de sobretaxa dentro de investigações específicas, e ele citou que seria, por exemplo, a seção 301 da Lei de Comércio. Pois é, exatamente. Você já deixa aqui o gancho para a minha próxima pergunta, que era para a gente conseguir entender um pouco sobre essas alternativas legais internas que Donald Trump tem. Porque até então, até antes da decisão da Suprema Corte, a alternativa utilizada por Donald Trump vinha sendo mantida e tinha sido a brecha que ele tinha conseguido encontrar. Quais são todas as alternativas que a gente tem hoje na mesa que pode favorecer Donald Trump nessa questão tarifária, sem criar ou sem aumentar, né, se assim a gente pode dizer, qualquer tipo de indiferença ou de também questionamentos internos mesmo entre a Casa Branca e a Corte Americana, Celso? Débora, essa tua pergunta é muito boa. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um ferramental muito grande e amplo para aplicar sobretaxa, para aplicar novas tarifas, né? Eu falei de dois exemplos aqui, por exemplo, da Lei de Comércio dos Estados Unidos, né? A gente tem uma seção 122 que permite que sejam aplicadas tarifas excepcionais em função de déficit na balança de pagamentos. A gente tem uma seção 232 dentro da própria lei que permite a aplicação de sobretaxa também em função de comércio injusto em setores específicos. E a gente tem a seção 301 que também permite a aplicação, desculpa, a seção 232 permite a aplicação de novas tarifas em função de questões de segurança e defesa nacional. E a seção 301 também da própria lei de comércio, que é em função de comércio injusto. Além disso, a gente tem os mecanismos clássicos aí da defesa comercial. O Brasil também aplica, que seriam medidas antidumping, medidas de salvaguarda, medidas compensatórias,
E no final das contas também, ele pode muito bem negociar com o Congresso aí mandatos específicos também, e aí sob questões extraordinárias, para aplicar novas tarifas. Agora, alterar imposto de importação, o presidente não pode fazer ao seu bel prazer, ele tem que ter justificativa e lastro jurídico, senão qualquer medida dele vai ser derrubada pela Suprema Corte, como de fato já era previsível desde meados do ano passado. Eu gosto de relembrar que o presidente Trump ele perdeu nas cortes federais na primeira instância, na segunda instância, que foi a Corte de Apelação, e perdeu novamente na Suprema Corte, cuja maioria dos ministros, dos juízes ali da Suprema Corte foram apontadas por presidente republicano. Temos aqui, né, no nosso papo, todas as alternativas do governo americano, a intenção de Trump, que a gente já tem acompanhado desde o ano passado. Mas eu quero entender, né, do ponto de vista realmente jurídico, se há também alguma ferramenta que gere uma maior proteção para os exportadores. Inclusive, eu pego aqui principalmente o exemplo, né, para os exportadores brasileiros, porque hoje a percepção que eu tenho é que a insegurança jurídica agora é o que reina nessa relação comercial com os Estados Unidos, seja do Brasil ou de qualquer outro país. Você acorda num dia, você tem uma tarifa de 50%, no final desse dia você tem 10%, na manhã do dia seguinte você tem 15%. Então você pode colocar a sua mercadoria dentro do navio para sair hoje do porto aqui no Brasil e quando chegar lá a tarifa ser outra que a gente não faz nem ideia de quanto. Há, na tua visão, alguma maneira de blindar os exportadores nesse momento? Tem ferramenta jurídica para que isso ocorra ou, na tua opinião, o melhor seria evitar uma exposição ao mercado americano por enquanto? Débora, a tua pergunta, eu acho que talvez é a pergunta que a gente aqui no escritório vem mais recebendo aí nas últimas semanas, assim, desde que o Trump começou a brincar de tarifar o mundo inteiro, é uma pergunta bastante recorrente, né? Ou seja, como a gente consegue ter um maior nível de previsibilidade e segurança jurídica para manter relações comerciais e para exportar para os Estados Unidos? Não tem muito como a gente ter um nível de previsibilidade tão certeiro, justamente porque o próprio presidente ele é imprevisível. O presidente Trump ele utilizou, por exemplo, das medidas tarifárias sob a base da Lei de Emergência Econômica Internacional, quando nenhum presidente americano havia utilizado essa premissa em toda a história dos Estados Unidos e desde que a lei foi criada em 1977. Tá? É importante destacar que, no entanto, a partir do momento que a Suprema Corte delimita justamente que o presidente Trump não pode se utilizar essa lei de emergência econômica internacional, o presidente Trump, é interessante, ele se voltou para outros mecanismos possíveis, aí sim dentro de uma legislação que ela acaba sendo um pouco mais previsível. E eu te digo por quê. Né? Quando você pega, por exemplo, a seção 122, ela estabelece, por exemplo, um teto. O presidente Trump não pode aplicar mais do que 15%, está descrito na lei, e numa condição de, no máximo, de 150 dias. A partir daí, ele precisa ter autorização do Congresso para continuar aplicando tarifa. Quando a gente volta para uma seção 232 ou para uma seção 301, que inclusive o Brasil está sendo investigado sobre a seção 301, né, tem justamente um procedimento jurídico específico para que haja a aplicação dessa medida, ou seja, os exportadores brasileiros, todos os interessados, eles tiveram a oportunidade de se manifestar e têm a oportunidade de participar dessa investigação. Claro que o resultado ele acaba não sendo tão claro, mas a gente tem no horizonte aí mais ou menos qual o período que vai sair essa medida. A gente entende que até meados desse ano, ou seja, até metade desse ano, vai sair alguma decisão em torno da seção 301 em relação ao Brasil. E assim ele tem que fazer com os outros países também. Então, quando a gente olha para medidas de defesa comercial, a mesma coisa, são ritos específicos que tem que ter uma certa observância aí de regras por parte do Poder Executivo nos Estados Unidos. Então, resumindo aqui e tentando te responder da forma mais objetiva possível, a gente não tem como trazer um nível de previsibilidade certeiro na vírgula, mas agora a gente consegue tatear um pouco melhor o que pode vir pela frente.
que a gente tem para o Brasil hoje em dia? Acho que é importante destacar isso. A gente não tem mais aquela tarifa de 10% mais 40%, que totalizava 50%. A gente tem um imposto de importação normal para todos os produtos que vão para lá. E essa tarifa global que ele aplicou, que seria de mais 10%, tá? E a partir daí a gente tem uma expectativa que ele pode ou não aumentar essa tarifa nova para 15%, e até metade do ano aí pode ter uma sobretaxa em relação ao Brasil, algo que o governo brasileiro vem negociando também diretamente com o governo americano. Agora, Celso, para a gente amarrar aqui o nosso papo, trazendo um pouco de um cenário prospectivo mesmo no ambiente jurídico. Se essa linha for mantida nos próximos anos, né, afinal de contas, daqui a pouco a gente está completando um ano desde o início desse tarifaço de Donald Trump. O que muda em toda a arquitetura jurídica do comércio internacional? Você acredita que a gente deve estar caminhando agora, talvez até para a necessidade de uma reforma do sistema ou para um esvaziamento gradual dessas instituições multilaterais? Débora, sim, mas eu queria dar um passinho atrás antes, que eu acho que é interessante. Acho que da forma como a Suprema Corte delimitou agora os poderes de Trump, e ele se voltando para a própria lei de comércio, fica até um pouco mais difícil questionar novas medidas na própria justiça americana, tá? Assim, dependendo da forma como for feito, pode-se questionar sim, né, se o processo ele não foi ali devidamente contemplado. Quando a gente olha aí, sua pergunta é muito boa, quando a gente olha para o contexto internacional, a gente percebe que os Estados Unidos, que já eram um player muito reticente em relação às regras de comércio internacional que estavam sendo aplicadas ali pela Organização Mundial do Comércio, né, a gente vê agora que, de fato, precisa se olhar e analisar novas regras. A gente precisa tentar, de alguma forma, estabelecer, né, algum limite, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países, ter um novo tipo de arranjo internacional para que seja possível ter previsibilidade, ter segurança jurídica. Eu não enxergo isso no curto prazo, infelizmente, né? Então, a gente não tem como refazer todo um arranjo jurídico, arcabouço jurídico, de forma multilateral, contemplando, inclusive, os Estados Unidos, mas eu acho que a estratégia tem que ser justamente tentar aumentar o número de parcerias, né, o máximo possível, para que as regras elas sejam estabelecidas dentro desses acordos plurilaterais, a partir do momento em que hajam tantos acordos possíveis, que passe a se ter um novo tipo de hábito, de costume dentro das regras de comércio, ao ponto dos Estados Unidos também quererem em algum momento participar dessas discussões e dessas negociações, né? Temas que já vêm sendo discutidos, por exemplo, como o mercado de carbono, como e barreiras também da importação em função de desenvolvimento sustentável, em função de mercado de carbono, né? Questões voltadas ao comércio eletrônico. Todas essas discussões estão sendo já levantadas em novos acordos específicos, né? A gente, por exemplo, teve o acordo Mercosul-União Europeia, que tratou muito da questão da sustentabilidade, tratou de questões também muito específicas, como compras governamentais. Então, são temas que eu acho que têm que ser discutidos, né? Se a gente não tem um fórum multilateral apropriado, aí tem que ser levado a cabo em discussões e em negociações de acordo com parceiros importantes, parceiros relevantes, e a partir daí essa construção ela vai acontecendo e vai ocorrendo naturalmente. Perfeito, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. A gente conversou aqui com o Celso Figueiredo, que é sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, doutor em Direito Internacional também, meu querido. Muito obrigada pelo seu tempo. Um ótimo restinho de semana e até uma próxima. Obrigado, Débora. Um ótimo dia. Até mais.